não deixa nada roubar a tua atenção. Eu sei que esse é o nosso momento, né? É o momento que a gente reserva para receber um pouco mais do Senhor. Nós sabemos que até pode ser o seu momento, né? Às vezes tem pessoas que durante o dia não se conectam a nada da palavra, a buscar lá, assistir, lá ouvi-la. E à noite tem o momento que a gente reserva, consagra para receber do Senhor. Então esse precisa ser um momento importantíssimo para a nossa vida também, amém, irmãos? Porque é daqui que a gente vai adquirir a força que a gente precisa da compreensão da palavra para nos mover no decorrer da nossa vida, amanhã, depois e depois e depois. E a gente precisa pegar isso, né? Para que a gente a cada dia possa andar como Deus deseja que a gente ande. Eu queria que você abrisse no versículo que a gente leu antes de ir para o louvor. 2 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 16, eu vou ler o 16 e o 17. Tem algumas coisas aqui para a gente compartilhar hoje. Se você é daquele que toma nota, porque eu sei que Deus vai tratar conosco hoje. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Você está lá comigo? Todo mundo chegou lá? Glória a Deus. Então diz assim, né? Toda a escritura é inspirada por Deus. Diga, a Bíblia é uma inspiração de Deus. Amém, querido? Com um propósito, aí ele diz, toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros, para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus, e mulher também, claro, tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas obras ou boas ações. Deixa eu te explicar isso aqui. Paulo estava escrevendo para Timóteo aqui e leva Timóteo a ficar, né? Olha, Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu desde a sua infância, né? Algo que vai lhe levar a ser sábio, porque a palavra é inspirada por Deus. Não é uma palavra, eu sei que a gente já ouviu isso, né? Até pode já ter dito. Olha, a Bíblia é um livro escrito por homens, e é verdade, querido. Quem escreveu a Bíblia foi homens mesmo, né? Ninguém nunca viu um animal escrevendo aqui. Seria estranho se a pessoa dissesse, rapaz, foi uma cabra que escreveu, um cachorro que escreveu. Seria quase impossível. Então foi homens que escreveram, mas não do seu próprio intelecto. A Bíblia não é uma ideia de homens. Diga, a Bíblia não é uma ideia de homens. Querido, a Bíblia não é uma ideia de homens, é uma ideia de Deus expressa para a humanidade voltar à comunhão com Ele. Porque quando Deus criou o homem e o abençoou, colocou dentro dele a sua própria natureza, deu acesso ao homem à sua presença todo dia, o homem ficou privado disso. E a gente sabe, né, quando a gente vai lendo o Velho Testamento e a gente vai conhecendo o Novo Testamento, a gente vai ver as limitações, né, que haviam para o povo do Velho Testamento ter acesso a Deus. No Velho Testamento, o povo que tinha acesso a Deus era somente o sumo sacerdote, irmão, que ia oferecer o sacrifício do povo, pelos pecados do povo, a Deus. E se o sacerdote saísse lá de dentro, né, era um sinal de que Deus tinha recebido o sacrifício e havia paz e perdão sobre o povo durante aquele tempo de um ano, e todo ano esse sacrifício era renovado. Mas a Bíblia diz, irmão, que Jesus, quando ele veio, ele entrou no Santo dos Santos, de uma vez por todas, derrubou a parede de separação, foi o sacrifício único e eterno, para que nós hoje, todos nós, tivéssemos acesso ao trono da graça. Hoje todos nós, irmão, temos acesso a Deus por causa do sacrifício de Jesus. O sangue de Jesus, quando foi derramado, a Bíblia diz que ele nos purificou de todo pecado, da natureza do pecado. Nós agora estamos aprendendo a entender quem nós somos, e quanto mais nós andamos como tal, nós vamos aumentando o nível de ousadia para confiar em Deus, para ter acesso a Deus,
para a cada dia ter convicção da sua vontade se cumprindo em nossa vida. É por isso que nós precisamos entender que a Bíblia, ela veio com o propósito de começar a corrigir os erros que a gente ainda tem, de poder nos instruir, nos ensinar a verdade, de poder nos preparar para todas as boas ações, para que nós a cada dia possamos estar diante de Deus, irmão, com uma segurança de que nós não estamos conhecendo um Deus longe, que tudo está na mão dele, se ele quiser ele faz também, se ele quiser ele não faz. Não é assim, querido. A Bíblia não diz isso. Eu fico admirado com pessoas que elas leem a Bíblia e ainda tem esse conceito de dizer, não, Deus, se ele quiser ele faz, se ele não quiser ele não faz. Eu não vejo uma passagem na Bíblia Deus dizendo, eu não quero fazer nada pela sua vida. Se vire, faça o seu, se dane, morra. Eu não vejo uma na Bíblia. Eu sempre vejo Deus dizendo, se você me buscar, você me acha. Se você orar a mim, eu vou ouvir você. Se você andar de acordo com a minha palavra, eu vou sarar você. Vou tirar do meio de você as enfermidades. Então a gente vê sempre um Deus se oferecendo, ou se revelando na verdade, para levar as pessoas a entender que Deus sempre quis, diga, Deus sempre quis, que o seu povo estivesse bem. Querido, Deus sempre quis que o povo dele estivesse bem. E muito mais nós agora que somos filhos. Só que nós precisamos conhecer a palavra, agir de acordo com ela, para que essas coisas vão se tornando realidade em nossa vida. Não é a simples vinda à igreja, não é somente um pouco de conhecimento da palavra, mas é a intensidade que a gente tem naquilo que a gente conhece, que vai fazer todas as coisas acontecerem em nossa vida. E essa consciência, né, nós que pregamos, é quem temos o papel de despertar ela em você, para que você entenda que a sua vinda à igreja não é só aquele tempo. Eu vou para a igreja para ver se eu tenho um pouquinho de paz na minha vida. Eu vou para a igreja porque só lá eu tenho sossego. Eu vou para a igreja para ver se alguma coisa muda. Não, querido. A mudança, irmão, ela vai acontecer tão naturalmente pela prática daquilo que a gente vai aprendendo, que muitas vezes nós nem vamos notar de uma forma rápida. Vai ter coisas que as pessoas vão notar primeiro do que nós. Quem está comigo aqui? Porque a Bíblia diz que a palavra ela veio a fim de que todo homem de Deus, eu digo, e mulher também, esteja preparado para toda boa obra ou para todas as boas ações. Eu queria que você fosse na sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, por favor. E a gente vai começar daqui agora. Romanos, capítulo 1. Aleluia. E o versículo 16. Hoje eu quero pregar, como a gente sempre prega, claro, mas eu acredito que ainda mais de uma maneira que até se tiver um bebezinho ali que tenha senso, ele vai entender. Quem entende o que eu estou falando? Uma vez eu estava assistindo o filme de Lutero, e ele falou uma frase que eu nunca me esqueci dela. Lutero é o considerado reformador, né, que era um homem religioso, começou a conhecer a Bíblia e começou a confrontar as pessoas, vamos dizer assim, no nível maior do que ele, de religiosidade. E ele começou a traduzir a Bíblia para algumas línguas. E no filme, né, tem hora que ele está traduzindo a Bíblia, e ele estava procurando uma palavra para dizer, para expressar aquilo que ele estava lendo. E o camarada falou para ele, por que você não coloca isso? E ele disse, olha, a Bíblia, ela tem que ser compreendida como um filho compreende a mãe quando ele fala. Quem está comigo aqui? A Bíblia, irmão, é para ser compreendida. Não é só para ser lida, não é só para ter embaixo do braço. Tem gente que pensa que a espada é a Bíblia embaixo do braço. Não, querido. A espada é a palavra de Deus saindo pela nossa boca. A gente já foi de um tempo que a gente esquecia da Bíblia, dizia, esqueci da minha espada. Porque se não tivesse a Bíblia na mão, não tinha nada para falar. Mas a Bíblia tem que estar dentro de nós, irmão. Saindo pela nossa boca. Amém? Aí, Romanos capítulo 1, versículo 16... O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim, velho. Posso ler? Ele diz assim, portanto, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, digo o Evangelho. Não, digo o Evangelho, é o poder de Deus. Aí ele diz, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, assim como também do grego.
visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Preste bem atenção nisso aqui. Quando Paulo escreveu aquela carta, ele disse: olha, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. E essa palavra salvação no original grego, né, ela tem um sentido de souso, de tudo que Deus tinha dado ao homem e foi perdido por Adão, voltando ao acesso do homem de novo. E a Bíblia diz que essa salvação, ela engloba todas as áreas da nossa vida, irmão. É por isso que a palavra salvação nos evangelhos, nenhuma vez que Jesus disse a tua fé te salvou, Jesus estava falando de salvação como nós temos hoje. Jesus estava falando de salvação como cura, estava falando de salvação como libertação, estava falando de salvação como paz chegando naquele lugar. Ele estava falando do pacote da salvação mesmo. É por isso que quando Jesus diz a algumas pessoas: olha, a tua fé te salvou, tem gente que quando lê os evangelhos pensa que aquela pessoa foi salva. Mas ninguém foi salvo até Jesus morrer e ressuscitar. A salvação só foi possível chegar ao homem depois da morte e ressurreição de Jesus, no sentido da salvação completa, né? Da natureza de Deus no homem, da condição do homem ser restaurado em todas as áreas da sua vida, seja ela vida própria, pessoal, seja ela vida conjugal, seja ela vida familiar, de saúde, financeira, nos negócios, em todas as áreas. A salvação veio para cobrir todas essas áreas e trazer restauração para o homem. Mas a Bíblia diz que nós vamos descobrindo, né? Diz assim: no Evangelho se descobre a justiça de Deus. Eu preciso falar disso aqui porque no meio do povo de Deus ainda há uma confusão grande, porque as pessoas pensam que justiça é juízo, e juízo é justiça. Justiça é uma coisa, juízo é outra coisa. Justiça é o ato de Deus de nos deixar justos, porque Ele deu o justo Jesus para nos justificar. Quando a gente estuda, né, no Rema, o pessoal dá um nome, como que um nome técnico de quê? Justiça é a habilidade de estar diante de Deus sem culpa, sem condenação, sem inferioridade ou sem medo. Porque Jesus fez justiça por nós. Mas também justiça no sentido natural é uma instituição levantada para dar a cada um aquilo que lhe é de direito. Toda pessoa, quando acha que está certa em uma causa, a primeira coisa que ela quer correr é para a justiça. Porque ela sabe, se eu estiver certo, a justiça vai dar o que é meu. Tem gente que quando vai para a justiça, vai logo dizendo: eu só quero o que é meu. Pronto, veja aí, eu só quero o que é meu. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Quando Deus criou o homem para viver muito bem, irmão. Deus não criou o homem para viver uma vida de inveja, de mentira, de mágoa, de rancor, de doença, de escassez, de opressão, de depressão, de complexo de inferioridade. Deus criou o homem, irmão, para viver uma vida plena, querido. Viver bem. Quem está comigo aqui? Eu acredito que, eu não sei como é que a pessoa lê a Bíblia. Algumas pessoas leem a Bíblia e ainda acham que Deus quer que o povo dele sofra. Deus não tem sofrimento para o seu povo, irmão. Não, deixa eu te dizer de novo. Deus não tem sofrimento para o seu povo. Pastor, e por que o povo passa por tanto sofrimento? E mais o povo de Deus. A Bíblia diz isso, irmão. Responde por quê. A Bíblia diz que a falta de conhecimento é a causa do povo estar sendo destruído. Quem entende o que eu estou falando aqui? Então essa noite a gente vai estar falando um pouco disso. Eu até hoje anotei aqui para não perder de vista, porque a gente vai estudar um pouco. Se você gosta de ler Bíblia, vai ser bom porque vai ler Bíblia. Se não gosta, vai ler Bíblia sem gostar. Pela fé. Então, vê bem. Eu queria falar um pouco sobre o poder do Evangelho hoje, né? A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus. Querido, é o poder de Deus para transformar a nossa vida. Como eu disse no começo do culto aqui, e vou dizer de novo, a cada dia a gente vai começando a conhecer que, a partir do momento que uma pessoa vai conhecendo a vontade de Deus, vai sendo ensinada, ela só não vai viver bem se ela não quiser mesmo.
Porque ela sabe o que fazer, querido, para que a sua vida a cada dia vá sendo transformada e a cada dia vá se ajustando à vontade de Deus. Porque a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus, irmão, em operação, através da sua palavra, para trazer salvação para toda a área da nossa vida. Aí eu fico pensando, né? Se o primeiro passo desse poder do Evangelho é nos tirar das trevas, espiritualmente falando, nos colocar na luz, nos dar o selo do Espírito Santo, para que a gente possa ter pelo menos o conhecimento, né? De que nós um dia, quando partirmos daqui, vamos para a eternidade. Aí eu fico pensando, eu queria que você pensasse comigo essa noite. Imagine as outras coisas, irmão. Se a parte mais poderosa de todas as que a gente pode desfrutar do Evangelho, ela chega para nós assim que a gente recebe Jesus. Quando uma pessoa recebe a Jesus, ela passa pelo selo da eternidade, que é o Espírito Santo nela. Ela é tirada das trevas, ela é perdoada dos seus pecados, ela tem um nome escrito no livro da vida, ela saiu da condição de criatura, passou a ser filho de Deus, com a mesma natureza de Deus dentro dela. Isso acontece instantaneamente, querido. Paulo, quando ele escreveu aos Romanos mesmo, né, lá em Romanos capítulo 8, Paulo diz assim: se Deus não poupou o seu único filho, antes o entregou por nós, como não nos dará com ele também todas as coisas? Porque se ele deu a parte mais importante, irmão, de primeira, e o resto? Diga, as outras coisas, para Deus é o resto. Deixa eu te dizer uma coisa, aquilo que a gente considera mais importante para Deus é o resto. Porque o melhor ele já nos deu logo de cara. Quem entende o que eu estou falando? Só que a gente precisa conhecer isso. Porque como eu estava dizendo aqui, eu quero ler isso aqui. Romanos 1,17, né, mostra que o poder transformador para todas as áreas da nossa vida. Por isso, hoje eu sei que tem mais coisas. Deixa eu te explicar uma coisa aqui antes disso. Eu sei que tem mais coisas. Deixa eu botar esse telefone no mudo, porque... eu sei que tem muito mais coisas que a gente precisa aprender. Eu sempre vou dizer isso em qualquer lugar que eu for. Nós não aprendemos tudo em um culto. Seria bom demais a gente vir para um culto, aprender tudo logo que a gente precisava fazer. Eu acredito que no outro dia não vinha mais ninguém para a igreja. Porque tem hora que as pessoas vencem uma situação, já não querem nem vir tanto. O Evangelho não é para nos livrar de alguns aperreios. O Evangelho é para mudar a nossa vida, querido. Amém? Aí preste bem atenção nisso. Precisamos fazer 3 coisas básicas para que a justiça de Deus se cumpra em nossas vidas. Então hoje a gente vai ver 3 coisas básicas. Diga, básicas. Eu acredito que você sabe que uma coisa básica é uma coisa que a gente precisa fazer todo dia. Necessidades básicas, como escovar o dente, tomar um banho, lavar as mãos quando for no banheiro. Isso é uma coisa que a gente vai fazer todo dia. É uma necessidade básica. Uma coisa que tem que ser feita. Diga, tem que ser feita. A gente vai ver 3 coisas básicas aqui que podem não, mudarão, irmão, ou continuarão mudando o rumo da nossa vida em Deus. Porque eu acredito que você já sabe, a gente fala muito isso aqui, às vezes no culto dos homens, que é um culto mais evangelístico, né? De que o desejo de Deus não é só que o homem seja salvo. Deus quer que o homem seja salvo e venha ao conhecimento, na verdade a Bíblia diz ao pleno conhecimento da verdade. Porque a libertação da prática do pecado, ela só acontece pelo conhecimento da verdade mesmo. Tem gente que pensa que aceitou a vida a Jesus, pronto, entregou a vida a Jesus, a partir daquele dia Jesus vai fazer tudo o que ele quiser na vida dela. Na verdade não é assim. Na verdade tem pessoas que entregaram a vida a Jesus, mas entregaram somente momentaneamente. No outro dia tomaram de volta e continuam fazendo o que querem da vida. Não é o que Deus diz para elas fazerem. E é por isso que a gente vê tanto crente perecendo quando era para estar reinando em vida. Aleluia? Então preste bem atenção nisso. A primeira coisa que a gente precisa fazer é adquirir o conhecimento da palavra. Diga, todo salvo. Não, eu queria que você repetisse para a gente ficar bem amigo. Diga, toda pessoa salva precisa conhecer a palavra de Deus. Querido, toda pessoa salva precisa conhecer a palavra de Deus. Porque Jesus, né, ele atribui a libertação ao conhecimento da palavra. A gente vai ver em várias passagens que o conhecimento da palavra vai provocar algo em nós
que nós, com a nossa própria força, mesmo com a nossa vontade, a gente não consegue sem o conhecimento da palavra. E é por isso que o conhecimento da palavra, ele vai trazer restauração, já que a Bíblia diz, né, em Oséias capítulo 4 e o versículo 6, que a causa da destruição é a falta de conhecimento. Toda a área da nossa vida que o conhecimento da palavra chegar, a gente entender aquilo e cumprir os outros 2 passos, que a gente vai emendar um no outro aqui, nunca mais vai perecer naquela área que o conhecimento da palavra chega. Seja que área for da nossa vida, irmão. Porque o conhecimento da palavra, como a Bíblia diz, né, a palavra ela é como uma semente. Toda vez que a palavra cai em uma área da nossa vida, que ela recebe a atenção devida, ela é regada da forma certa, ela é vivenciada da forma certa, o resultado daquela palavra vai acontecer justamente naquela área da nossa vida, irmão. Aí eu queria que você abrisse sua Bíblia em Colossenses, por favor. Diga: a destruição. Não, vamos lá, eu queria que você falasse isso. Diga: a destruição é causada pela falta de conhecimento. Pela falta de conhecimento, querido. Eu nunca vou esperar de uma pessoa que não tem o conhecimento da palavra uma atitude como que se ela tivesse. Quem está comigo aqui? A gente, às vezes, eu até vinha dizendo isso, né? Pode ser que o rapaz esteja assistindo, se ele tiver, não posso fazer nada. Mas, às vezes, a gente pega o serralheiro para fazer algumas coisas aqui na igreja. E a gente é treinado com isso, né? Camarada, de vou amanhã. É quase que nem aquela placa, fiado só amanhã, não tem? Ele diz: vou amanhã, a gente espera. Eita, deu para hoje não. Vou amanhã, a gente espera. Deu não, vou amanhã, a gente espera. Ele: vou amanhã, a gente fica esperando. Então tá bom, quando tu puder tu vem. Mas isso de uma pessoa que não tem Jesus é a coisa mais natural do mundo. Mas de quem tem, não. Posso ouvir um amém mesmo? É verdade, querido. A gente vai ver isso aqui daqui a pouco também. Meu Pai do céu. Colossenses capítulo 1. Glória a Deus. E o versículo 9. Pode ser que eu esteja lendo numa versão diferente da sua, mas vai dar no mesmo canto. Fica bem tranquilo. Aleluia. Deus é bom. Todo mundo chegou lá mesmo comigo? Pronto. Diz assim, veio. Por esse motivo, nós também, ou também nós, desde o momento em que soubemos desse fato, igualmente não deixamos de orar por vós e de suplicar que sejais cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Diga: eu preciso conhecer qual é a vontade de Deus. Posso ouvir um amém? Nós precisamos conhecer qual é a vontade de Deus, irmão. E onde é que eu conheço qual é a vontade de Deus, pastor? Na Bíblia. Aí ele diz, continuando, vamos para cá. Para que possais ser cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. Isso tudo, e tudo isso com o propósito de que possais viver ou andar, em algumas versões tem, de modo digno do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, querido. Paulo aqui estava escrevendo essa carta aos Colossenses porque ele ouviu, né, a respeito de quando o evangelho chegou para os Colossenses, através de homens da equipe dele, ministerial. E ele disse: olha, depois que nós soubemos desse fato, que o evangelho chegou para vocês, nós oramos para que vocês possam ser cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual, por isso, ou com o propósito, de que vocês possam andar dignamente diante do Senhor, agradando Ele em tudo, frutificando em toda boa obra e permanecendo, né, continuando, crescendo no conhecimento de Deus. Querido, eu posso te dizer uma coisa, eu acredito que todo crente, ele tem o desejo de agradar a Deus. Muitos não sabem o que fazer para agradar, mas nós precisamos entender que nós só vamos poder agradar uma pessoa da maneira que ela merece ser agradada, quando a gente conhece a respeito daquilo que é a vontade dela.
do que alegra o coração dela, do que fazer para que ela possa estar a cada dia dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus disse isso com Jesus, irmão, porque Jesus sempre andou de acordo com aquilo que ele ouvia do Pai. É por isso que a Bíblia mostra, né, que nós não vamos ver nenhuma oração na Bíblia, irmão. Principalmente no Novo Testamento, não existe oração na Bíblia dizendo: Senhor, eu oro para que o Senhor abençoe esse povo, para que o Senhor faça alguma coisa. Não, não, não. As orações que a gente vai ver na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, são orações para que os olhos do entendimento das pessoas fossem abertos. Oração para que elas compreendessem o amor de Deus. Orações para que elas fossem fortalecidas no seu homem interior pelo poder do Espírito Santo. Não vai ter oração para abençoar o povo, porque na nova aliança havia um entendimento maior nesses homens do que em nós hoje, de que eles já eram abençoados. Diga: eu já sou abençoado. Nós já somos abençoados, querido. Abençoado com o quê, pastor? Com toda sorte de bênção. E por que não desfrutamos de quase nada? Pela falta de conhecimento, irmão. Pela falta de compreensão daquilo que é a nossa parte a ser feita. Não está tudo na mão de Deus, querido. Agora é a nossa vez. E o apóstolo Paulo diz: olha, eu oro para que vocês possam ser cheios do pleno conhecimento. Tem pessoas, querido, que não sabem, às vezes até sabem, né? Mas dificilmente tem um texto, 2, 3, 4, 5, nem que seja decorado na sua vida, irmão, que possa reger a vida dela. Não é saber, né? Todo mundo, eu acredito que até se você chegar aí no meio do mundo, as pessoas vão dizer: rapaz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas não sabe o poder que tem nisso. Tem pessoas que sabem, tem pessoas ímpias, irmão, que sabem o Salmo 91 decorado, e muito crente não sabe. Mas não é saber só decorado, é entender o poder que aquilo tem. Porque há poder na palavra de Deus, querido. Diga: a palavra de Deus, ela é poderosa. Querido, ela é poderosa para criar até o que não tem. Porque foi assim que ele fez o mundo, querido. Onde havia trevas, ele criou luz, irmão. Então a palavra de Deus é poderosa para que onde houver doença, ele criar a cura, querido. Na verdade, manifestar. Nós é quem precisamos a cada dia ter a compreensão dela, irmão. Porque a falta de conhecimento é a causa da gente viver perecendo. Eu não vou perecer por falta de conhecimento, querido. Porque onde eu estiver perecendo, eu vou buscar conhecimento lá. Sabe de tudo, pastor? Na verdade, não sei quase nada ainda. Mas o pouquinho que eu sei está funcionando. Então eu posso dizer uma coisa para você: funciona, meu irmão. Ei, a palavra de Deus funciona, querido. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Aí ele continua dizendo, versículo 10, né? E tudo isso com o propósito de que possais andar de modo digno diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Aí ele vai falar de outras coisas aqui que são poderosas, mas eu quero ficar dentro disso, para a gente ficar dentro desse contexto de que a primeira coisa que deve ser feita para a justiça de Deus se cumprir em nossa vida é o conhecimento, irmão. Diga: o conhecimento é necessário. Agora, deixa eu te explicar uma coisa aqui. No conhecimento, né, no desejo de buscar o conhecimento, nós temos que ser criteriosos, querido. Porque nós já vimos, né, teve uma vez até que o pastor Wilson falou aqui, o rapaz se converteu, começou vindo para a igreja, daqui a pouco ele chegou com um monte de livro. Olha, comprei esse kit aqui todinho, de teologia não sei o que, teologia não sei o que lá, teologia não sei o que cá. Não, meu filho, calma, isso não é hora de tu ler isso agora, não. Agora é hora de tu entender primeiro quem tu é em Cristo, do que aconteceu contigo de verdade, de quem habita em você agora, de como você precisa começar a desenvolver isso. Porque o desejo de conhecimento pode nos levar, irmão, deixa eu te dizer uma coisa, às vezes a fome pode nos levar a comer coisas que vai fazer mal à nossa própria vida. Quem entende o que eu estou falando? E apesar do conhecimento ser necessário para todo filho de Deus, nós sabemos que muitos filhos de Deus são desequilibrados, querido. Nós somos de um tempo, irmão, que não faz muito, né? Que logo quando a gente se converteu, a gente encontrava alguns irmãos que compravam uns livretozinhos que tinham, um livretozinho que era estudando sobre seitas e heresias. Somente para sair acusando o povo: isso é seita, isso é heresia, isso é seita, isso é heresia. Aí a gente, graças a Deus que a gente nunca caiu nessa.
Eu digo, meu irmão, para que eu vou estudar a respeito de seitas e heresia, ao invés de eu investir esse tempo estudando na verdade que vai me libertar e me fortalecer? Quem entende o que eu estou falando? Meu irmão, quando nós tivermos convicção do que é certo, querido, o errado vai ser discernido facilmente. Hoje tem muita coisa no meio do povo de Deus, irmão, que a gente a gente já sabe, isso aí não é coisa nem para a gente dar atenção. Graças a Deus aqui a gente não tem muito isso, né? No sentido da infantilidade. Mas tem lugares que as pessoas só querem ouvir. Deus mandou te dizer isso, Deus te disse aquilo outro. Olha, assim Deus está mandando te dizer. Pastor, tem que ter essas coisas no meio do povo de Deus? Tem. Mas todo assim, diz o Senhor, tem que ser julgado pela palavra, querido. Amém. Você pode se levantar aí tudinho. Pastor, Deus mandou lhe dizer isso. Eu digo, diga, pode dizer. Como é que o senhor vai saber se é de Deus ou não? Tem que estar em linha com a palavra, senão não é. Quem entende o que eu estou falando? Pode dizer todo dia, Deus mandou dizer isso, Deus mandou dizer aquilo, Deus mandou dizer aquilo. Meu irmão, olha, eu vou te dizer uma coisa, eu não tenho muita sensibilidade ainda não. Mas eu posso te dizer uma coisa, querido, quando eu ouço algo com relação a isso, eu sei na hora se é de Deus ou não. Quem entende o que eu estou falando? Eu estou dizendo porque eu sei mesmo. Se eu não soubesse, também dizia. Então a gente precisa entender isso. Uma vez a gente até conversou aqui com um pessoal que era congregar na nossa igreja. E começou dizendo, Deus mandou dizer isso, Deus mandou dizer aquilo. Eu disse, vem cá, por que tu sabe que é de Deus? Não sei se é de Deus não. Se Deus mandar dizer, eu digo. Sim, eu digo, mas não é assim não. A Bíblia diz que aquilo que Deus manda dizer, no mínimo vai trazer exortação, edificação e consolação. Isso que você disse, está trazendo exortação, consolação, edificação, confusão, medo, acusação. O que é que isso está produzindo? Não, eu sei, mas é porque não, tem que saber. O que é que nos leva a isso? O conhecimento da palavra. Senão a gente vai ficar só naquela. Eis que Deus mandou dizer isso. A pessoa manda Jesus, manda. Às vezes não tem nada a ver. A pessoa, por desejo de fazer a vontade de Deus, vai fazer o que não é da vontade de Deus, pensando que é. E deixa eu te explicar uma coisa. Essas coisas tem que ter no meio do povo de Deus, porque os dons do Espírito Santo é para estar operando no nosso meio mesmo. Quem entende o que eu estou falando? É por isso que algumas vezes a gente fala aqui, querido, olha, se Deus lhe mandar falar alguma coisa, não tenha medo. Ah, mas pastor, e se eu errar? Aprende, depois se conserta e fala direito. Vou dizer não, pode não ser de Deus. Deus não conta com medroso, irmão. Os covardes não dão para fazer parte do reino. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos para cá. Então o conhecimento da palavra vai nos fazer a cada dia, irmão, andar ou ter os nossos olhos. O conhecimento, eu notei aqui, o conhecimento é a porta para todas as outras coisas. Eu queria ainda ler um texto com você, por favor. 2 Pedro. Aleluia. Rapaz, vê para aí, misericórdia. Hoje o culto é até meia-noite, viu? Pelo menos um glória. Vai ficar eu e quem disse glória. Não sei nem quem foi. Meu Pai do céu. 2 Pedro, capítulo 1. Glória a Deus. Versículo 2. Diga o conhecimento. Não, diga o conhecimento. É essencial. Necessário para quem está em Cristo. Amém, querido? Vamos lá. Versículo 2 do capítulo 1 de 2 Pedro. Ele diz assim, vê. Graça e paz. Para falar de graça e paz tinha que ser um culto só. Mas eu quero passar para o conhecimento, tá certo? Ele diz assim, vê. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento, algumas versões têm. Nessa minha tem no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Diga, a graça e a paz é multiplicada pelo conhecimento. Aí ele continua dizendo, vê, seu divino poder nos concedeu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude,
Deixa eu te dizer uma coisa, querido. A Bíblia diz que Ele nos deu tudo que nós precisamos, necessitamos, que diz respeito à vida e à piedade. Mas muitas vezes isso está encoberto aos olhos do nosso entendimento, porque onde não há conhecimento é impossível chegar a entendimento. O conhecimento é a primeira fase do trabalho que a palavra vai fazer em nós. O conhecimento é a informação daquilo que Deus tem ao nosso respeito, daquilo que Ele já fez, daquilo que Ele tem, daquilo que Ele quer, da sua vontade. Só que o entendimento, irmão, é a permanência daquilo regendo a nossa vida. Quando eu estava agora me arrumando para vir, meditando sobre isso, e na verdade, eu não sei se você entende, vê. O conhecimento é quando a pessoa pega, constrói as paredes e coloca a laje em cima, bota as escoras para não cair, e a pessoa não pode fazer nada em cima daquela laje até que aquilo pedrifique e aguente outra estrutura de parede em cima. Enquanto aquilo está somente mole, né? No primeiro dia, segundo dia, aquilo ali é somente o conhecimento. Não aguenta nada, irmão. Se levantar uma parede lá em cima, vai cair, com laje e tudo. Quem está comigo aqui? Mas quando aquilo pedrifica, fica sólido, você constrói outro andar, coloca outra laje, espera, constrói outro andar, coloca outra laje, espera, porque só o conhecimento, quando a gente tem só o conhecimento da Bíblia, a informação, lê a Bíblia, mas não tem entendimento daquilo, qualquer situação que se levanta, a primeira coisa que a gente vai fazer é dizer, Deus, por que isso? Senhor, por que isso? Senhor, por que isso? Porque é só o conhecimento, irmão. Quem tem entendimento vai dizer, não importa o que esteja acontecendo, tem alguma coisa de errado, não é com Deus, porque a vontade de Deus é essa, eu vou a cada dia me ajustar, e a vontade de Deus vai se cumprir na minha vida. Porque o entendimento nos deixa firmados, querido. Não é uma coisa que a gente diz, Deus, e por que isso aconteceu? Eu não fui para a igreja, eu não dei o dízimo, eu não dei a oferta, e por que isso aconteceu? Ponto, isso é só o conhecimento. O conhecimento leva a gente ao questionamento, mas o entendimento a gente vai dizer, não importa o que aconteça, nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. Quem está comigo aqui? E a Bíblia diz que Ele já nos deu tudo, irmão. Eu sei sim que essa palavra conhecimento aqui que a gente está lendo, não é só a informação, não. Ele está falando do pleno conhecimento, de nós entendermos, rapaz, Ele me sarou em Cristo, eu estou sentindo uma dor. Eu vou dizer, se Deus me sarou, por que eu estou sentindo uma dor? Não, eu vou dizer, dor, você é ilegal, porque Ele me sarou em Cristo. E vou dizer hoje, amanhã, depois, daqui a um ano, eu morro se for possível, ou se for preciso, dizendo a mesma coisa, porque eu vou morrer crendo naquilo que a palavra diz. Ah, foi porque Deus não quis lhe livrar. Não, querido. Qual foi a pessoa que você já viu que andou em linha com a vontade de Deus e Deus disse, tu está muito bem, mas eu não quero te livrar não, tu vai ter que morrer mesmo. Não vi nenhum. Pelo contrário, nós vemos histórias contrárias de Deus dizer, olha, arruma sua casa que você vai morrer. E o camarada dizer, Senhor, peraí, eu tenho andado em integridade diante do Senhor, com sinceridade de coração, fidelidade. Deus dizer, opa, peraí, volto lá e diga ele que eu vou dar mais 15 anos. Vê. Deus não disse, não, tinha mais 15 anos, mas eu estou meio chateado contigo, a partir de hoje já está 0. Compra o caixão e convida o povo para o enterro. Não tem isso, irmão. Mas o que nos leva a ficar nessa oscilação toda? É porque a gente não tem segurança no conhecimento que tem. Esse é o segundo passo que eu quero falar. É depois do conhecimento, aprender a confiar naquilo que você sabe. 3 amém, graças a Deus. Diga, é necessário confiar no que eu já tenho. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. A confiança no que a gente já tem, ela é uma coisa progressiva mesmo. Não é uma coisa que eu conheço hoje, amanhã eu confio de todo o meu coração. Na verdade é isso que a Bíblia diz, né? Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes no teu próprio entendimento. Porque todo conhecimento da palavra que chega para nós, vão se levantar N interrogações, N questionamentos, porque nós sempre vamos ouvir algo da parte de Deus contrário ao que a gente está sentindo, ao que a gente está pegando, ao mundo que a gente está vivendo. Vamos ver essas coisas contrárias, querido. Deus vai dizer, eu quero que você viva suprido. Aí o mundo vai dizer, tu vai morrer de fome.
Eu quero que você viva bem. O mundo diz que você vai morrer doente. Eu quero que você dure muito tempo seu casamento. O mundo diz que o casamento hoje não dura mais muito, não. Porque a gente vai ver tudo contrário, querido, aquilo que a palavra diz. Mas a palavra continua sendo a verdade, irmão. E toda pessoa que se apega a ela vai viver na verdade, querido. É por isso que a Bíblia diz: confie no Senhor de todo o teu coração. Às vezes a confiança das pessoas, elas apelam para Deus quando elas não podem fazer mais nada fisicamente falando. Mas não é assim que Deus quer, querido. Deus quer que a gente viva uma vida de confiança nele, entendendo que sempre vai ter a nossa parte a ser feita, irmão. Tem gente que pensa que confiar em Deus é não fazer nada. Não, querido. Confiar em Deus é fazer aquilo que a palavra diz. Deixa eu te dizer de novo. Tem gente que pensa que confiar em Deus é não fazer nada. Estou confiando em Deus. Está rendendo graça? Não, estou confiando em Deus. Está louvando a Ele? Não, estou confiando em Deus. Está adorando ao Senhor? Não, estou confiando em Deus. Não, meu irmão, confiar em Deus é fazer todas essas coisas. Está na mão dele, sabe? Tem jeito não, mas está na mão dele. Não entendi essa conversa. Tem jeito não, mas está na mão dele. Como é isso aí? Meu irmão, quando vai para a mão de Deus, aquilo que não tem jeito passa a ter jeito. Aquilo que é impossível começa a se tornar possível quando a gente diz: está na mão de Deus agora. Essa expressão está na mão de Deus não é que a gente diz: Senhor, pega aí a batata quente e agora se vira aí. Não, não. Essa expressão de estar na mão de Deus é a gente dizendo: Senhor, a minha parte está sendo feita. A sua eu sei que é garantida, então eu estou descansando agora. Quem entende o que eu estou falando aqui? Aí eu queria notar isso, eu já citei esse Provérbios 3:5, né? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes ou não te apoies no teu próprio entendimento. Ah, mas se não for. Ah, mas se não der. Ah, mas se não quer. Ah, mas se... Fé não tem si, irmão. Diga: na fé não tem si. Na fé não tem si não, querido. Na fé está feito e acabou a história. E se não tem si não. Está feito. Deus vai agir a meu favor. Quem está comigo aqui? Então eu queria que você abrisse sua Bíblia aí, por favor. Jeremias 17. Bem rapidinho. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Não deixe de confiar naquilo que você já tem, meu irmão. Não, eu vou te dizer de novo. Não deixe de confiar no que você já tem, irmão. Eu nunca vi, querido, uma pessoa que confia na palavra. Só quero citar para você. Pronto, não habla de Jeremias não. Jeremias 17, 5, se não me engano, é 7. Depois você anota aí, depois você vai lá. 5. Diz assim: bendito o homem que confia no Senhor. E nessa minha versão que eu estou com ela, diz assim: bendito o homem que sua confiança está totalmente no Senhor. E cuja esperança é o Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Aí ele diz: não se afadiga quando vem o calor, e não murcha no ano de sequidão, e tudo quanto fizer prosperará. Quem entende o que eu estou falando? Acima, né, ele diz: maldito o homem que confia na sua própria força, no seu próprio dinheiro, na sua própria sabedoria, faz da carne do seu braço a sua força. Mas eu queria ler esse texto aqui com você, por favor. Romanos capítulo 10, bem rapidinho. Eu quero estar falando de outro ponto aqui ainda. Romanos capítulo 10. Quem está entendendo o que eu estou falando nessa noite, diga amém. Amém. Aleluia. Meu irmão, essas coisas elas são básicas, querido. E eu posso te dizer, irmão, a gente precisa ter cuidado com essas coisas mesmo. Todo crente, ele precisa. Eu fico me lembrando, né? Logo quando a gente se converteu, a gente andava muito mais junto do que anda hoje. Mas a gente se converteu, não tinha culto na igreja no meio do povo que a gente estava. Mas a gente todo dia, irmão, mesmo quando não tinha culto, a gente estava na casa de um irmão, estava conversando da palavra na porta, de alguma forma a gente ficava com a chave da igreja e ensaiar um louvor que a gente, de primeira a gente era cantor, não foi que a gente se transformou em pregador. Mas o que acontece? Todo dia a gente estava lá buscando alguma coisa da palavra, conhecer alguma coisa. Tinha palavra que a gente não entendia, tem umas que a gente não entende ainda hoje,
Mas a gente ia dizer, rapaz, o que é que ele está querendo dizer com isso aqui? Que palavra é essa aqui? Vamos ver noutra versão. A tua versão diz o quê? E na tua diz o quê? Vamos ver se a gente entende isso aqui. Porque a compreensão, querido, o conhecimento, ele vai nos dar munição para a gente andar de acordo com aquilo que Deus quer, irmão. E a cada dia confiar. Quem crê aqui que a palavra de Deus é confiável? Você sabia que a sua vida expressa isso? A sua vida, a minha vida, expressa se a gente confia na palavra mesmo ou não. Ah, eu confio em Deus, mas qualquer coisa já fica desesperado, quer correr para o natural, quer lutar com as suas próprias forças. Pois tu não confia não, está só dizendo da boca para fora. Me desculpe, mas é verdade. Quem está comigo aqui? Quem confia pode dar o sangue no meio da canela. A Bíblia diz isso, vou andar assim, vou falar assim. Aí eu usar aquela velha frase que a gente tem, né? É porque nós estamos crescendo, é verdade. Mas não usa essa palavra somente como um chavão para não dar os passos que você precisa dar. Estamos crescendo mesmo, todo mundo aqui. Não tem nenhum aqui que está perfeito. Amém, irmãos? Pronto. Então, Romanos capítulo 10, versículo 11. Aleluia. Posso ler? Ele diz assim, vê. Conforme diz as escrituras. Não é conforme diz o pastor tal, ou fulano de tal, ou beltrano de tal. Conforme diz as escrituras. Diga, quem diz é a palavra. Pronto. Aí vê o que ele diz aqui. Conforme diz as escrituras. Todo aquele que nele crê. Nessa minha versão está assim, vê. Jamais será decepcionado. Diga, quem crê em Deus, como está escrito, nunca vai ficar decepcionado. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Eu sei que você conhece pessoas, eu também conheço, que às vezes diz, rapaz, eu fazia parte da igreja, mas tive uma decepção, sabe? Sabe por que tu tivesse uma decepção? Pode ser que você esteja aqui hoje, não sei. Mas sabe por que você teve uma decepção? Porque você acreditava mais na palavra do homem do que na palavra de Deus. E a gente aqui vai emprestar a nossa voz para Deus falar com você. Porque você vai comer a palavra, querido. Deixa eu lhe dizer de novo, mesmo de máscara, vai comer a palavra. Porque a palavra não entra pela sua boca, entra pela sua orelha. Quem entende o que eu estou falando aqui? Porque a Bíblia diz, irmão, que todo aquele que nele crê, como diz a Escritura, não será envergonhado, não será confundido ou não será decepcionado. Deixa eu te dizer uma coisa, olha, vai fazer quase 19 anos que eu me converti. Nunca fiquei decepcionado por acreditar na palavra. Nunca, querido. Porque ele mesmo disse. Ah, pastor, e pessoas já lhe entristeceram? Um mói. Já lhe decepcionaram? Outro mói. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu decidi ficar com a palavra. E vou decidir até Jesus voltar. Amém, querido? Ah, fiquei meio triste com fulano, com cicrano. Atenta para a palavra, rapaz, se tu fica triste. Tu vai ficar alegre pulando, dizendo, rapaz, vai estar perto de se cumprir. Oh, glória. Amém, irmão? Tem complicação nisso? Eu mesmo não acho, não. Tem desculpa? Tem, um monte. Quem decide dar é a gente ou não. Mas diga, todo aquele que confiar na palavra não será decepcionado. Não será decepcionado, querido. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. O diabo não tem poder nenhum que vá além dessa palavra em nenhuma área, irmão. Nenhuma, querido. Onde a palavra chegar e encontrar o coração com uma boa terra, vai haver mudança. E não é uma mudancinha, não. Deus não trabalha com mudancinha. Deus trabalha com restauração completa. Amém, querido? Ah, mas já é uma mudancinha. Está na Bíblia mudancinha, não. Então diga, primeiro ponto. Não, vamos lá, diga, primeiro ponto. Conhecimento da palavra é essencial. Diga, segundo ponto. Confiar no que aprender é essencial. Amém, querido? Agora deixa eu te dizer uma coisa. Não deixe, irmão,
de render graças pelaquilo que Deus já fez. Deixa eu te explicar bem direitinho aqui. O diabo é quem quer que a gente esqueça do que Deus já fez, para que a gente não tenha nenhuma ousadia para aquilo que Ele ainda vai fazer. Mas ações de graça, né? Alguns dizem, né? Agradece que cresce. Ações de graça abrem portas. Ações de graça não nos faz, irmão, não perder a memória do que Deus já fez. Eu queria que você repetisse comigo. Diga: ações de graça me leva a não esquecer do que Deus já fez e me fortalece para o que Ele ainda vai fazer. Amém, querido? É verdade, irmão. Ações de graça, querido. Para essa semana Deus não fez nada por mim. Se tu tiver a disposição de agradecer pelo que Ele já fez, tu vai ver que o que Ele já fez valeu mais do que por uma semana. E essa semana pode acontecer o dobro, ou o triplo, ou o quádruplo, ou o quíntuplo daquilo que Ele não fez a semana que está se passando. Mas se tu ficar dizendo, se essa semana que vem agora for tão ruim quanto essa que passou, está tudo perdido. Pois se prepara para perder tudo. Porque tua palavra está trazendo à existência a tua realidade. Aleluia. Você está feliz mesmo? Amém. Fique feliz, querido. É Deus falando conosco. Pronto, eu queria falar desse terceiro ponto aqui. Preste bem atenção nisso. Depois de conhecer a palavra e confiar nela, é necessário. Querido, é necessário construir uma boa reputação. Meu irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Esquisito era o que eu anotei muito mais coisas aqui. Não vai dar tempo porque só vai ser até meia-noite mesmo culto. Mas deixa eu te explicar uma coisa aqui. Esquisito, irmão, é o que muitos crentes menos se importam. Eu sei que tem pessoas que vão para a palavra, ou para a igreja. Eu sei que tem pessoas que leem a Bíblia. Eu sei que tem pessoas que oram. Mas uma boa parte das pessoas não se importam com aquilo que as pessoas vão pensar e falar da vida dela. Elas não decidem construir uma boa reputação para se destacar como luz do mundo mesmo. Tem crente, meu irmão, que não se importa com essas coisas não, querido. Tem crentes que só querem ir para a igreja, cantar algumas coisas, dizer aleluia e está tudo certo. Não, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Quando nós vamos conhecendo a palavra vai tratando mais do nosso caráter a princípio, do que de qualquer outra coisa, irmão. Quem entende o que eu estou falando? É verdade, querido. Deixa eu ler isso aqui para você, bem rapidinho. Nessa área, muitos filhos de Deus têm negligenciado, pois muitos nem se importam com o que vão pensar, ou falar, com o que vão pensar ou falar dele, seja dentro ou fora de casa. Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí em 1 Pedro, capítulo 2. Aleluia. Versículo 11. Ou versículo 12, para a gente ganhar tempo. Depois você pode ler em casa. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. O que tem de crente, irmão, dando mau testemunho. Crentes que não são confiáveis. Crentes que não têm palavra. Crentes que vivem uma vida de aparência. Não é brincadeira. E deixa eu te dizer uma coisa. Isso tira a credibilidade do evangelho para outras pessoas que vão chegar depois que aquela pessoa passar. Eu confio na palavra. Eu busco a palavra, mas anda de todo jeito. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Criar um bom testemunho para com os que estão de fora é mais do que essencial, irmão. Porque nós não vamos viver só dentro de casa, de casa para a igreja, de igreja para casa, não. Nem Deus quer isso para a nossa vida. Deus quer que a gente esteja no meio dos pecadores, mostrando como é ser filho de Deus. Quem está comigo aqui? É verdade, querido. Vamos para aqui. Versículo 12, ele diz assim, vê. Nessa minha versão, está bem bonitinho hoje. Diz assim, vê. Seja exemplar o vosso comportamento entre os gentios. Gentios é aqueles que ainda não têm aliança com Deus. Para que naquilo que falam mal de vós,
como que se fosse pessoas que vivem praticando o que é mal. Ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia em que receberem a sua revelação. Olha para cá, por favor. Querido, Pedro, quando escreveu essa carta, antes, eu ia ler isso no final, a gente vai passar uns 10 minutos aqui mesmo, mas ele disse, olha pessoal, eu exorto a vocês que o vosso comportamento seja exemplar. Um crente tem que ter um comportamento exemplar, irmão. Naturalmente falando, crente tem que ser educado, crente tem que ser gentil, crente tem que saber dizer, por favor, muito obrigado, me desculpe. Quem entende? Isso a gente aprende na escola. Quer dizer, não sei nem se está ensinando isso na escola hoje, né? Mas isso é uma coisa básica, querido. E tem muito crente que não é assim. Tem crente que é carrancudo, ignorante, não sabe ser grato. Pedir desculpa, passou lá no outro bairro. Quem entende o que eu estou falando? Crente tem que ter um comportamento exemplar, querido. Eu nunca esqueço disso. Uma vez quando a gente trabalhava, eu não sei nem se eu estava lá, a gente trabalhou um tempo junto, no mesmo lugar, e tinha um irmão que a gente estava evangelizando ele. E hoje o pastor Rogério, pronto, que passa uns dias conosco aqui, a gente estava evangelizando o pastor Rogério, e um pregava, outro pregava, a gente lá ali naquele cuidado todo, e quando foi um dia ele chegou, tinha colocado um creme no cabelo, botou um creme no cabelo, fez assim, aí quando ele chegou, eu todo brincalhão, eu disse, meu irmão, está parecendo um gafanhoto. Aí ele disse, e é assim que tu chama, gafanhoto com a imagem e semelhança de Deus. Tinha umas 8 pessoas, na hora, meu amigo. Eu não fiquei da cor dessa cadeira não, o sangue fugiu, né? Na hora eu disse, meu irmão, me desculpa, você está certo. Não é gente de brincar com os outros mesmo, não. Porque a gente estava evangelizando ele, querido. Então, o primeiro a ir pisando na bola ia ser eu, vem para aí. Então, o que acontece? Se a gente não decidir ter um comportamento exemplar, a gente pode afastar as pessoas do Senhor. Crente, irmão, é crente mesmo, é uma palavra só. Quem entende o que eu estou falando? E eu posso te dizer, pode ser que nós, não estejamos nesse nível, mas a gente precisa desejar chegar lá, querido. Isso seja se a gente for fazer negócio, isso seja se a gente for fazer um trato, isso seja se a gente for combinar algo com alguém. Nós vivemos em um mundo, irmão, que as pessoas são falsas, querido. As pessoas vivem na mentira, vivem no engano, vivem sendo, eu estou aqui falando com o irmão, o mundo está falando com você aqui, quando você sai, eles começam a cortar a sua vida. Ei, meu irmão, crente não é para ser assim não, querido. Crente é sincero, querido. É claro que, deixa eu te explicar uma coisa aqui. O que eu já disse aqui e vou dizer de novo. É impossível nós irmos com a cara de todo mundo, porque nós temos ainda a nossa carne, que tem hora que a gente diz, eu não aguento nem ver fulano falar. Vixe, mas quando fulano fala, isso é carne, irmão, carniça. Mas o amor de Deus veio para nós, para a gente suportar uns aos outros em amor. Querida, as pessoas não vão ser do jeito que a gente gosta, não. Elas vão ser do jeito delas. Mas a gente pode amar elas com o amor de Deus. Ser verdadeira com elas. Dominar a carne. Quem está comigo aqui? Pode, querido. Nós não podemos ser falso. Crente não é para ser falso. Pastor, e tem crente falso? Eu acho que tem mais crente falso do que crente original. No sentido de ser com a pessoa. Mas nós precisamos mudar isso, porque nós não somos do mundo, irmão. Ei, nós não somos do mundo, querido. Se tem uma coisa que eu vou aprendendo, tenho aprendido, é a não querer fazer média, querido. Eu vinha pensando nisso aqui. Algumas vezes a gente já foi para alguns lugares, e sempre quando a gente sai, tem um grupo da gente, um bom grupo, que a gente sai com um, sai com o outro. E às vezes até a gente já chegou a comprar coisas, chega lá o irmão dizer, não, deixa que eu pago. Digo, não vim com tu para tu pagar, não. Vim para a gente, no mínimo, rachar. Porque tem gente que já vai na intenção de se aproveitar. Crente não se aproveita, irmão. Ei, deixa eu te dizer de novo, crente não se aproveita. Crente é de verdade, querido. E a gente pode ser isso. Quem está comigo aqui? Querido, olha, hoje eu estou de carro, comecei com uma bicicleta. Quando eu orei pela moto, eu disse, Senhor, eu não estou orando confiando no bolso de ninguém, eu estou confiando no seu bolso, que é bom. E pronto. E me recuso a comentar com qualquer pessoa com aquela segunda intenção. Não. Porque eu estou aprendendo a confiar em Deus. Quem entende o que eu estou falando? Eu estou falando nisso em qualquer outra área.
Eu sempre tinha muito esse cuidado de dizer, rapaz, se eu for falar algo, para não ficar com aquela intenção de que, eita, rapaz, o negócio desse era tão bom, não era? Eu vou te pronto, eu dou. Não, meu irmão, ei. Porque assim não é confiar em Deus. Não, às vezes a gente vai, né? Eu digo, ó, não vim com tu para pagar, não. Não, mas eu vou pagar. Pronto, então tá certo. Eu não vou deixar de receber, não vou impedir a bênção para a sua vida, não. Agora eu não vou fazer na malicinha, não. Quem entende o que eu estou falando? Porque a gente tem que ser de verdade mesmo, querido. Eu não estou dizendo isso que estou pregando para mim também, para quem está em casa. Porque nós precisamos entender, irmão. A gente ouve cada história de crente que a gente fica com vergonha assim, ó. E foi. E não é crente, o cara vai dizer o quê? Se a pessoa deu motivo mesmo. Ah, mas um desse, ou daquele outro, não pode nos tirar do alvo. Quem entende o que eu estou falando? Ah, porque eu vi um irmão, que problema dele? Ele vai prestar conta um dia com Deus, eu vou estar lá bem perto dele, para dizer, toma, tá vendo? Vai agora para ver se isso funciona. Não tem nem problema, meu irmão. Mas é para ser assim mesmo. Eu queria somente ler aqui ainda, a gente quer ler um versículo com você. Deixa eu ler esse de novo, a gente vai só para a gente encerrar, tá bom? Vocês estão bem? Amém. Glória a Deus. Deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui para você respirar aí. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. A palavra de Deus vem para mudar a nossa vida, irmão. Para nos ensinar a maneira certa de viver. Eu gosto o menino quem fala aí, né? Os mais estudiosos. A versão, a mensagem em Romanos capítulo 8. Diz que Deus sempre soube o que estava fazendo, irmão. Quando enviou Jesus. Porque ele enviou Jesus para nos mostrar a verdadeira vida sendo manifesta através dele. Quer conhecer o verdadeiro estilo de vida? É a vida de Jesus. Amém. Meu Pai do céu. Vou terminar logo o culto, calma. Estou já terminando. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 7. Oh Pai, Tu és bom. Você está feliz essa noite? Amém. Oh glória. Meu irmão, você não sabe, quando essas coisas vêm ao meu coração, eu digo, Senhor, preciso me ajeitar também. Nisso, naquilo outro. Todo mundo precisa, irmão. A gente só está aqui porque precisa. Por quê, pastor? Se ajeitar na vida, querido. A cada dia ter uma pegada mais firme com o Senhor. Andar numa sinceridade maior com o Senhor. Posso ouvir um amém? Meu irmão, olha, deixa eu dizer de novo para você aqui. As coisas que a gente considera importante para Deus é o resto. Vou te dizer de novo. As coisas que a gente considera importante, né? Quer ter o dinheiro, quer ter isso, quer ter aquilo outro, não sei o que. Para Deus é o resto, irmão. Porque o mais importante Ele já nos deu quando a gente nasceu de novo, querido. As outras coisas é o restante, irmão. Você está comigo mesmo aqui? É verdade, irmão. Não tem dinheiro que pague uma salvação. Uma só. Foi a primeira coisa que Deus nos deu. Não tem dinheiro que faça um foguete para nos levar para a eternidade. Foi o primeiro que Deus nos deu. E as outras coisas? É o resto. Ter dinheiro para Deus é resto. Quem está comigo aqui? É verdade, querido. É claro que nesse âmbito natural, né? O dinheiro tem sua certa importância. Porque se a gente levar para o outro extremo, dinheiro não é importante. Os filhos de Deus vivem tudo na miséria. E os prostitutos, os pedófilos, os que fazem o mal, cheios de dinheiro para fazer o mal. E os filhos de Deus querendo fazer o bem, não tem um conto de ré no bolso. Quem entende o que eu estou falando? Filho de Deus é para ter dinheiro mesmo, meu filho. Ei, é para ter dinheiro, irmão. Estou com dificuldade de andar com nota de 10 na minha carteira. Você não acreditar, eu acredito por mim, tá certo assim? Pronto, então vamos para cá. Aleluia. Eita, meu irmão. Às vezes o pessoal vem, troca 50, eu digo só se for por outra. Versículo 7.
Todos contraindo você para dar uma injeção em você com mais força. Aleluia. Eu não sei se você sabe disso, mas Deus é bom, irmão. Deus é bom, querido. Estou encerrando aqui, tá certo? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 7. Ele aqui já está falando, ele está falando aqui para pessoas que desejam avançar em Deus, crescer no episcopado. Fala de diáconos, de mulheres, de outras coisas. Eu queria ler só o versículo 6 e o 7 para a gente terminar mesmo. Ele diz assim, vê, não deve ser recém-convertido. Aí ele diz, né? A fim de que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que o diabo caiu. Também é necessário, diga é necessário. Vê, também é necessário que tenha um bom testemunho dos que estão de fora. É necessário que eu tenha um bom testemunho dos que estão na minha casa. Eu amo, irmão, falar de Jesus com a minha esposa aqui e os meus filhos presentes. Olha, meu irmão, eu fico bem à vontade, porque eu sou chato em algumas coisas, mas eu sou chato por certo. Não é não, filha? Mas eu amo falar com eles aqui, porque eu não estou aqui de uma maneira e vou para casa de outra não, querido. Eu agora que estou aprendendo a tratar eles bem, ser amoroso com eles, brincar, me divertir, se dar bem. Hoje eu tenho que pedir para sair só, senão todo mundo quer sair comigo. Pelo amor de Deus, eu não posso ir só não, Não, mas é porque a gente quer ir também, ó, pai. Antigamente era dizendo, bora, e o povo vai embora sozinho, Deus me livre, ninguém te aguenta. O negócio mudou, irmão. Porque diga, o evangelho é o poder de Deus. Poder de Deus, querido. Amém, meu irmão. É verdade, irmão. E a gente precisa desejar isso. Ele diz, é necessário que tenha um bom testemunho dos que estão de fora. Aí eu gosto dessa versão aqui mesmo. Ele diz, também é necessário que tenha um bom testemunho dos que estão de fora, para que não seja envergonhado. Quem não tem um bom testemunho vai ser envergonhado a qualquer momento, irmão. Seja pelos filhos, ou pela esposa, ou pelo povo do trabalho, ou pelos amigos, vai ser envergonhado a qualquer momento. Ah, está dizendo que é crente? Vai. Quem não te conhece, que te compre. Olha. Não, meu irmão. Para a gente a cada dia se tornar uma pessoa que comece de casa. Diga, comece em casa. Comece em casa, meu irmão. Eu não quero chegar aqui, oi, tudo bem, a paz do Senhor, e em casa. É o quê? Ah, é para lá, não quero conversa não. Adianta não, querido. Fazer que nem a gente dizia quando era pequeno. Deus está vendo, viu? Não é não. Então a gente precisa a cada dia crescer nisso, querido. Ter um bom testemunho, irmão. Está vendo aquele irmão pode fazer negócio. Está vendo aquele irmão é sincero mesmo, é de verdade. É assim, meu filho. Não é só ir para a igreja. Ir para a igreja é bom, eu mesmo acho. Mas tem algo mais para nós. Amém? Então ele diz, né? Deixa eu ler isso aqui de novo. Também é necessário que tenha um bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia, ou para que não seja envergonhado, nem caia na armadilha do diabo. Ele vai dizer aqui quanto aos diáconos e tal, ele vai falar de outra coisa aqui. Mas eu queria pegar isso aqui. 3 pontos que a gente falou essa noite. O primeiro, a necessidade de ter o conhecimento. De ser cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus. Em toda sabedoria e entendimento espiritual, para que a gente possa andar dignamente diante do Senhor, agradando Ele em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Mas ele disse, olha, quando o conhecimento chega, nós precisamos confiar naquele conhecimento. Uma vez eu vi uma história de 2 irmãos, isso é verdade. 2 camaradas já velho assim, né? E foram para a igreja, se converteram, e depois veio os 2 conversando. O camarada disse, tu acredita mesmo que a baleia engoliu Jonas? Não está na Bíblia, meu irmão, tá. O outro disse, ó, se a Bíblia dissesse que foi Jonas que engoliu a baleia, eu acreditava. Mas tem gente que está na Bíblia, está com a Bíblia na mão, está lendo. Será que isso é verdade mesmo? Eu sei lá. Apoio, meu irmão, vai buscar o quê? Para acreditar. A palavra de Deus é a verdade, querido. Não é uma ideia de homens, irmão. Não foi eu que estava sem fazer nada hoje de tarde e vou escrever umas coisas aqui. Foi Deus que inspirou o povo para escrever faz muito tempo. E a gente precisa desejar isso, irmão.
A Bíblia diz que nós somos a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, irmão, para anunciar as grandezas, as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe de quem ele está dizendo isso? De mim e de você, meu irmão. De nós, meu irmão. Pastor, nós não sabemos muita coisa. Eu também não sei. Mas eu estou dizendo aqui que a gente tem para a cada dia desejar andar segundo o que já sabemos mesmo, querido. E Deus vai operar ao nosso favor. Aleluia. Fica de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então eu queria que você saísse do seu lugar, pudesse ofertar e dizimar, entregar aquilo que é do Senhor. Eu não vou abandonar minha confiança em ti. Há um grande galardão, eu sei. Há um grande galardão, eu sei. Aleluia. Aleluia. Segura aí um pouquinho. Você pode sentar aí 2 minutinhos só? Bem rapidinho, eu só quero dar alguns avisos aqui. Aleluia. Glória a Deus. Então, queridos, olha, ontem, foi o aniversário do pastor Ailson. Ele completou mais um ano de vida. E ontem não teve culto de homens, foi culto das mulheres, E a gente se falou ainda. Quando a gente vinha mandar uma mensagem para ele, já era meio tarde, já meio ainda ouviu. Depois mandaram uma mensagem para mim pensando que era para ele. Eu digo, essa daqui é para tu, não é para mim. Porque a Dilce e a Ailson só muda o D. Aí o pessoal às vezes troca, eu digo, não, essa aqui é para tu. Então o que acontece, Hoje a gente não podia deixar de honrar a vida do pastor Ailson também. Como eu sempre digo aqui, eu vim para o Evangelho através da vida dele, de outro irmão que a gente se conhecia já, mas passou a andar muito, 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 muito junto, Que era o irmão Adelmo também, hoje é pastor. E a gente sempre andava junto, Era Adilson, Ailson e Adelmo. Onde quisesse ver, estava a gente 3 juntos, E eu fui trazido para o Evangelho mais por causa da vida deles também. E hoje o pastor Ailson está conosco faz um bom tempo, Já vai... Desde que a gente começou, A gente começou junto e está junto até hoje. E hoje Deus tem trazido uma direção para o coração dele também, que a gente tem conversado, claro. Mas eu posso te dizer uma coisa, querido. Eu falei nessas coisas aqui, não foi de propósito, mas alguns atributos que a gente vê na vida dele. Camarada que deseja buscar o conhecimento, que a cada dia confia naquilo que vai buscando, que vai construindo uma boa reputação. E é por isso que Deus vai operando na vida dele e vai operar na vida de qualquer um, certo? Que tomaram essa mesma decisão, porque isso não está reservado para pastor, para diácono, Não. Está reservado para todo filho de Deus, irmão. É por isso que o desejo de Deus é que todo salvo venha ao conhecimento da verdade, porque é a verdade que é a base de todas as coisas, querido. Amém? Então eu queria orar pela vida dele. Chega para cá, homem de Deus, vem para aqui para cima. E ele ainda vai falar aqui. O pessoal do ministério comprou uma lembrança também. Aleluia. Parece um negócio. Quando a gente completa ano, parece que a gente está andando catingoso. É um monte de perfume. Não sei se é perfume esse negócio aí, Mas teve um dia que eu digo, Márcio, cheira aqui. Porque eu acho que eu também... Porque é perfume. Vocês dêem um carro, um avião, um iate, uma coisa assim. Pelo amor de Deus. Então fica de pé para a gente orar pela vida dele, tá certo? Queria que você estendesse suas mãos para cá. A Bíblia diz que a gente deve honrar a quem honra. E eu posso te dizer, ele é um camarada que merece ser honrado também, amém, irmão? De verdade. Aleluia. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um ano de vida física do teu filho, pelo aquilo que o Senhor tem feito em sua vida ao longo desse tempo, Pai, e pelo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Obrigado, Pai, porque a tua palavra diz que o galardão da humildade e o temor do Senhor é honra, vida e riqueza. E nós cremos nisso, Pai.
E a cada dia vamos crer mais e mais, porque a tua palavra é a verdade. Então nós te louvamos, Pai, pela vida do pastor Ailson, e que o Senhor continue dando sabedoria, dando direção para ele, em nome de Jesus Cristo. Quem pode dizer amém aqui? Amém. Pronto. Amém. Graças e paz para todos. Amém. Que bom, né? Mais um final de semana que o Senhor nos proporcionou. Mais um ano. E também tem um presente, né? Amém. Então hoje estou completando, né? 4.0. Para a glória de Deus. Amém. 40 anos, né? E eu tenho só a agradecer ao Senhor, porque eu sei que se não fosse a palavra eu não estaria mais vivo. Apesar que eu tenho mais de 24 anos já em Cristo. E para mim é um motivo de alegria eu estar meditando, né? Desde jovem me converti, com 16 anos de idade. E eu só tenho a agradecer a Deus, irmão. Por mais que muitos dizem aí, rapaz, é difícil você vir ao Senhor, é complicado. Eu nunca abri mão do Evangelho. A cada dia fica melhor. E na verdade o sofrimento que a Bíblia ela relata é pelo amor ao Evangelho. E esse tempo todo que eu tenho em Cristo, eu posso dizer para vocês que eu sofri muito pouco pelo Evangelho. Até um momento. Amém? Mas na verdade sofri muito por ignorância, por falta de conhecimento, falta de entendimento. É que a gente ouviu hoje. Então, a gente precisa conhecer de fato. Precisamos confiar nessa palavra a cada dia, como a gente ouviu. Amém? Acima de tudo, ter uma vida de gratidão e compreender, irmão, o que Deus quer para cada um de nós. A cada dia, um crescimento sincero, que a gente possa convencer a nossa alma, que a gente não se frustre, porque tem coisa pior do que a gente se frustrar nós mesmos. A gente pode enganar um monte de gente, mas se a gente enganar nós, a gente não vamos muito longe. Então não te engana, vai a cada dia sendo fiel ao Senhor, ao ministério. Eu acredito que esse ano que vem vai ser um ano triplo mesmo, não vai ser um ano dobrado não, vai ser muito maior. Se esse ano a gente crescer, o ano que vem vai ser muito maior o crescimento. Então te prepara para você vai fazer parte das colunas também. Amém? Porque na verdade a Bíblia diz que a obra ela é muito grande, mas poucos são os trabalhadores. Jesus, ele dizendo aos discípulos que deveria orar para que enviasse trabalhadores. E às vezes eu fico me perguntando, Senhor, e tem tanta da gente, e onde é que estão os trabalhadores? Se eu não tenho enviado não. E muitas das vezes Deus fala para mim, eu tenho enviado, a questão é que eles não estão obedecendo. E muitas das vezes, irmão, a gente pensa que desobediência só é aquele que a gente entende e conhece da palavra. Mas muitas das vezes Deus nos dá uma direção, como foi o meu caso, Deus me dá uma direção, não é de hoje, já faz tempo, né? E eu pretendo, para o ano, não sei qual é o tempo da estação do ano que vem, mas embora de Caruaru, levar essa palavra para outro canto. Amém? Mas isso tem sido algo construído, não tem sido algo da noite para o dia, tem sido algo firmado no Senhor. Quem me conhece há muitos anos sabe disso. Mas eu digo para vocês, irmão, se a gente ficar, quando Deus dá uma direção para você, Deus chama, prepara, envia e supre. Se a gente não fizer aquilo que Deus nos deu a condição, a capacidade para fazer, a gente pode ser uma bomba, não só para nós, para a nossa família e para quem está perto de nós. Amém? E eu acredito que chega tempo em nossas vidas que de fato a gente temos que sair de uma posição confortável, porque eu aqui no ministério eu me sinto muito confortável, sou amado por vocês, eu amo vocês, sempre vou levar vocês no meu coração, né? Acima de tudo, pastor Adilson, sua família, que além de ser nosso irmão em Cristo, meu pai espiritual e também meu irmão, amém, não só em Cristo, mas irmão de verdade, eu amo demais, que Deus possa acrescentar, pega junto com o pastor, com o grupo que vocês têm aqui. Eu sempre digo ao pastor, aqui no ministério nós temos mais de 10 igrejas. Por quê? Esse pessoal que passa ministrando aqui, irmão, é um povo poderoso. Se você for andar por aí, você vai ver, você vai ouvir o que eu estou lhe dizendo. O povo não tem essa palavra não, irmão. Nós temos uma palavra poderosa. Já faz tempo que a gente estamos aqui, mas chegou o tempo da gente largar as tendas. Amém? E Deus precisa desses homens, dessas mulheres, a cada dia desbravando mesmo. Porque se a gente ficar só com conhecimento, vamos ficar inchado. E uma pessoa inchada, você sabe, né, que pode dar um troço a qualquer momento e morrer. E Deus não quer que você morra. Amém? Deus quer que você produza. Então, na verdade, Deus já tem enviado. A questão é que o povo não tem obedecido. E eu não quero estar dentre esses, eu acredito que você também não. Então, te envolve, tá certo? Se você tem sonhado, se Deus tem falado ao teu coração para servir algum departamento na igreja, então, fica disponível para isso. Chega à liderança, chega ao pessoal e fica disponível para Deus te usar mesmo. Amém? Se caso você não tem nenhuma direção para isso, seja um profissional, porque Deus te deu um ministério. Se teu ministério for ensinar lá fora, né, como professora, o teu ministério for ser vigilante, ou qualquer outra profissão, tem uma boa reputação, que foi o último tópico que o pastor deu essa noite.
e com certeza Deus vai te honrar em tudo que você fizer. Amém? Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Vocês estão no meu coração e, como se diz, vocês não pagam aluguel. Um abraço. Obrigado, pastor. Aleluia. Glória a Deus. Então, feche teus olhos. Pai, obrigado por mais uma volta para casa. Obrigado por mais essa noite, Senhor. Continua tratando conosco, para que essa semana possa ser mais uma semana, Pai, de obstáculos vencidos. Uma semana de uma família mais forte, abençoada, mais guardadas pela Tua palavra, Pai. Obrigado por mais uma noite de sono tranquila, em nome de Jesus Cristo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre cada um de vós, e quem crê diga amém. Amém. Vai na paz, tem uma semana abençoada, só temos culto terça-feira. Vem embora para o culto atraídos. Amém, queridos? Amém. Louvado seja Deus. Vai na paz. Eu não vou abandonar minha confiança em ti. Há um grande galardão, eu sei. Há um grande galardão, eu sei. Sempre vou perseverar em fazer sua vontade.